arrasta para ele fazer a gradação. Isso. Porém, eu quero o inverso, eu quero azul por fora e branco no meio. Então eu vou ter que inverter, né, como eu ia fazer aqui, ó, as minhas paletas. Não precisa colocar a cor de novo não, arrasta uma para um lado e outra para o outro lado. Perfeito, eu quero um pouquinho mais branco aqui no meio. Ok, como se ele desse uma bola maior ali. Clica, segura e arrasta mais ou menos isso aqui. Quero mais branco ainda, então estou chato aqui, vamos definir certinho. Arrasta mais essa paleta aqui do branco, ó, até que ela tome conta de uma área um pouco maior e cria novamente o degradê. Ok, então agora para mim aqui tá beleza. Ctrl D para sair a seleção. Repara que está um pouquinho menor essa nossa gradação aqui, mas isso aí não tem muito problema não. Às vezes era o ideal se eu fizer isso aqui, Ctrl Alt Z, e uma camada separada, né? Insere uma nova camada aqui, ó, porque aí você pode redimensionar depois o tamanho do seu degradê. Então, se ficar menor, a gente consegue ajustar depois isso aí. Agora, para a parte de baixo aqui, ó, né, dá um Ctrl D para cancelar essa seleção, faz uma... Opa, Ctrl Z. Pensei que eu já tinha pego aqui a ferramenta de seleção. Faz uma seleção aqui na área inferior, perfeito. E faz o seguinte, pega a ferramenta do degradê e aplica ele assim, ó, de cima para baixo. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Isso. Só que eu quero ele no formato linear. Então marca aqui linear e aplica novamente de cima para baixo, mantendo essa aparência aqui que nós tivemos. Dá Ctrl D para tirar a seleção. Faça o seguinte, clica na camada onde está a estátua, dá um Ctrl J para duplicar ela e arrasta ela para cima de toda a imagem. Essa estátua, eu vou até dar uma redimensionada nela aqui, ó, Ctrl T, deixar ela um tiquinho assim, ó, mais gordinha, para dar um efeito um pouco melhorzinho quando a gente fizer o reflexo, só para que fique mais visível esse efeitozinho aí do reflexo, beleza. Aperto o Enter aqui para confirmar, né, o tamanho dela. Essa de baixo, ela teria que ser o mesmo tamanho. E se eu ocultar, eu vou ver que ela está de um tamanho diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa camada 1, que estava anteriormente. Vou duplicar essa camada 1 cópia e vou arrastar essa camada 1 para baixo. Vamos renomear. Então, vai ter aqui uma estátua. Estátua 2, que está acima. E fundo. São as três camadas que a gente vai trabalhar. Aperta Ctrl T nessa camada do fundo e redimensiona ela assim de forma que ela não fique menor como ela estava. Perfeito. Pode até arrastar ela para baixo de tudo aqui, ó, para ter as duas camadas das estátuas. Vem nessa camada da estátua primeira ali, onde não tem nada, editar a transformação e vira ela na vertical. Perfeito. Posicionando ela aqui embaixo. Agora nós vamos utilizar, para dar um efeitozinho melhor de reflexo, uma máscara. Clica aqui na opção para adicionar, né, uma nova máscara, adicionar máscara de camada, gradiente, vem nas opções de cor no gradiente, escolhe aqui o preto e branco que já é definido aqui pelo Photoshop e faz o seguinte, pode arrastar mais o branco aqui, ó. Beleza. Lembrando que aonde tá branco, né, ele deixa visível, e onde está preto, ele não deixa visível. Isso foi o que eu expliquei para vocês da máscara. Clica, segura e arrasta para aplicar o gradiente aqui sobre a imagem. Eu apliquei ele de baixo para cima aqui, ó, então ele não está aparecendo tanto, ele está dando o efeito do degradê aqui, ó, e está removendo, né, retirando o reflexo nessa área. Então vou desfazer aqui no histórico e vou aplicar ele de baixo assim, ó, para cima, que é a área que eu quero que afete pelo degradê. Isso. Ctrl Z, vou fazer até mais um pouquinho aqui, ó. Até subir mais um pouco. Ok, então mais ou menos isso aqui. Se você quiser mais, é só arrastar um pouquinho mais, ó, de baixo até lá em cima. Aí ele dá um efeitozinho um pouquinho maior, né, de reflexo aqui. Vem aqui na opacidade, vamos diminuir um pouquinho essa opacidade dele. Ficar um pouco mais realista aqui. Isso aqui serve para texto também. Nós fizemos um efeito de reflexo bem simples no começo do curso. E aqui nós estamos aplicando um efeito mais profissional. Vou colocar aqui mais ou menos 55, ficou muito pouco agora, 60. Então isso aí também, dependendo da imagem, você acha aí o valor adequado. Para fechar aqui, vamos fazer um efeitozinho aqui embaixo. Ó. Pega a ferramenta de letreiro elíptico, faz um círculo aqui assim, ó.
mais ou menos pode ser nessa área aqui, onde seria embaixo dele. Pega a ferramenta lata de tinta, melhor, aqui com o letreiro elíptico tem uma opção que é a difusão, que é o arredondamento dele. Vou dar um Ctrl D. Aqui coloca mais ou menos uns 25 para ele ficar bem arredondado ali e ter uma difusão. Essa difusão vai fazer com que as bordas ali receba, né, um desfoque. Quando a gente colocar a cor vai dar para perceber. Coloca aqui uma cor preta, Ctrl Alt Z, não vai deixar eu colocar isso em cima da máscara não. Insere uma nova camada, isso, e pinta essa camada nova aqui de preto. Ele vai ficar exibindo por enquanto dessa forma aqui, ó, deu um efeitozinho ali em volta do objeto, né? Deu para visualizar ele. Se eu arrastar ela para cima, vai dar para ver que ela está toda preta, mas ela tem que ficar abaixo aqui da camada da estátua mesmo. Vou dar um Ctrl T para cancelar, ele tem um efeitozinho ali. Se você quiser redimensionar, é só apertar o Ctrl T e aí você regula ele aí, ó. Puxar um tiquinho para baixo aqui. Poderia diminuir, né, a opacidade aqui de acordo com o que eu quisesse. Então já é só um efeitozinho de divisão das duas estátuas ali. E se você quiser dar um realce maior no seu degradê ao fundo, tem uma técnica que faz isso aqui. Se eu trabalhar aqui com a layer de fundo no brilho e no contraste dela, ó, eu venho aqui em imagem, ajustes, brilho e contraste, eu consigo realçar as cores, né, do degradê. Então você consegue fazer uma edição ali no seu degradê, deixando mais escuro, deixando ele um pouco mais claro. Então você consegue mexer na tonalidade aí do seu degradê, às vezes consegue chegar em um efeito aí um pouco melhor, né, do que esse que nós tivemos aqui. Então um efeito de reflexo bacana, dá para ser aplicado em diversos projetos. Com máscara ele fica bem mais profissional. Até a próxima aula.